E no programa de hoje nós iremos discutir sobre os desafios do ensino teológico no Brasil. Como se dá o processo de capacitação do povo de Deus para o serviço no reino? Quais são as limitações e qual o alcance que o ensino teológico proporciona? É possível implementar algumas disciplinas teológicas nas grades das universidades? Bem, sobre isso eu vou conversar com a professora Silvia Lima. Nós vamos tratar desses assuntos aqui no programa Mente Aberta. Então não perca, pois começamos agora. E você é nosso convidado não somente para assistir o programa, mas também para interagir conosco através das mídias, das diversos canais de interatividade. Por exemplo, você pode mandar para a gente um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br. Se você usa o Twitter, é bem simples, é @PGMMenteaberta. Mande a sua mensagem, a sua sugestão, o seu comentário, a sua crítica, até o seu elogio. Nós vamos receber, vamos ler com muito carinho, ok? E nós vamos hoje conversar sobre esse tema tão interessante que é o ensino teológico. Pastora Silvia, professora Silvia, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Mente Aberta conversar sobre esse tema que é tão importante. Você já trabalha com ensino teológico há mais de 20 anos, é isso? Quase 30 já, né? Quase 30 anos, né? Quase 30 anos. E na sua trajetória dentro do ensino teológico, quais são as maiores lutas, Silvia, que você percebe? Quais são as maiores dificuldades, assim, que você poderia dizer, olha, isso é difícil no ensino teológico? Tem muitas dificuldades, né? Acho que é até difícil se enumerar, né? Mas com certeza, o maior desafio para o ensino teológico é a educação, o baixo nível de escolaridade da igreja. De modo geral, é lógico, tem as suas exceções, a gente tem igrejas de pessoas assim com graduação, com pós-graduação, pessoas muito bem formadas, mas infelizmente isso é uma minoria. Mas então esse nível de escolarização que é precário, do Brasil na realidade, né? A igreja ela reflete o Brasil, né? A igreja reflete o Brasil, a escolaridade é baixa e mesmo aqueles muitas vezes que são formados, aí você espera um nível melhor, mas quando você vai ver, a formação é muito deficitária e o aluno tem uma série de dificuldades inclusive de ler, de interpretação de texto. E aí você vai trabalhar hermenêutica e uma série de outras disciplinas que são básicas e a gente percebe assim, uma dificuldade dos alunos corresponderem porque o ensino é deficitário. O ensino geral. O ensino geral. E, obviamente, o teológico fica comprometido, né? Fica comprometido, com certeza. Agora, no caso aí essa questão da deficiência de escolarização da nossa nação, né, que acaba se refletindo na igreja, acaba deixando margem a pensarmos que nós temos, então, um povo, uma grande massa de pessoas que ficam suscetíveis, abertos até a receberem um ensino teológico enviesado, não muito fiel às Escrituras. Porque se a pessoa não tem essa prática de confirmar nas Escrituras, de estudar de verdade, acaba aceitando o que vem, não é isso? E aí é uma série de fatores, né? Além dessa dificuldade da nação brasileira, da dificuldade mesmo de conseguir ensinar alguma coisa, manter um nível alto e tudo, porque já tem um déficit de escolaridade. Na igreja, essa realidade é pior ainda, eu creio, e principalmente, assim, o povo brasileiro é um povo que não lê. Então, o crente, ele mal lê a Bíblia, né? Então, ele fica muito suscetível a muita teologia doida, muita interpretação particular que não tem um respaldo bíblico, mas ele aceita muito bem. Por quê? Porque ele não lê a Bíblia. E se lê, ele lê a Bíblia muitas vezes assim, de uma maneira muito devocional, ou muito mística, muito sobrenatural, né? E não chega a fazer uma análise crítica do texto, daquela teologia que está sendo ensinada.
Então, é difícil, você ouve tanta coisa que você fala, meu Deus. Mas muita gente diz assim, vai ficar estudando, isso aí é enfado da carne, ficar estudando muito. Muitas letras te fazem delirar, né? E com uma série de... Não, são desculpas, porque a igreja brasileira, para ela delirar com muitas letras, ela vai ter que ler muito ainda, né? Na realidade, é falta mesmo de leitura, de conhecimento. Por que formar num seminário, numa escola, a liderança? Por que não formar no cotidiano da igreja? Quer dizer, biblicamente, há base bíblica para eu pensar numa escola de líderes, um ensino teológico, um ensino bíblico mais sistematizado? A coisa não era mais assim aberta mesmo, na igreja, nas reuniões? Tem base bíblica para pensar assim, uma escola de líderes, uma escola de profetas, sei lá, de apóstolos, de pastores? Talvez a base bíblica que a gente tem é Eliseu, né? Isso é Antigo Testamento? Antigo Testamento. Então, antes de Jesus, você pode ver que havia... O que Eliseu fazia? Lá em Reis, né? Isso, meu Reis. Eliseu que andava com uma série de discípulos, uma série de rapazes que seguiam ele fazia um circuito, tinha um circuito, uma viagem que era um circuito, ele visitava várias cidades. Gilgal era uma das mais famosas, que ele parava e ele tinha que alimentar aqueles moços todos, né? O famoso texto da morte da panela. O profeta tinha que alimentar aqueles rapazes todos, porque eles andavam com o profeta. Por quê? Porque eles queriam aprender sobre Deus. Então, a forma de aprender sobre Deus na época era andar com o profeta, ver o que o profeta ensinava, o que o profeta fazia. Mas você está falando de andar com o profeta, eu estou lembrando que depois de Eliseu, na Grécia, Sócrates fazia isso também. Sócrates, os filósofos gregos também tinham o mesmo sistema, né? A educação peripatética, né? Andando, caminhando e falando, ensinando, né? Então isso na Grécia foi muito usado, mas no Velho Testamento também, né? Os profetas de Israel também sempre tinha um moço que seguia o profeta. Geazi, né? Tinha, né? Geazi. Então tinha um moço que seguia o profeta e muitas vezes não era um moço, eram vários moços que seguiam os profetas porque eles queriam aprender sobre Deus. Então isso é uma escola informal, mas com certeza é uma escola, né? Jesus com os 12 e a partir daí... Paulo também aprendeu aos pés de Gamaliel, não é? Aprendeu aos pés de Gamaliel, depois transmitiu para Timóteo, Tito, né, Lucas e tantos outros homens que o apóstolo Paulo formou, né? Então, essa transmissão de conhecimento e de vida com Deus é totalmente necessária, né? Então, deveria ser feito na igreja? Deveria, mas também a gente entende que o mundo muda. Né? O mundo muda, a igreja hoje tem uma outra forma, a igreja está institucionalizada, a instituição em si não é um mal, ela pode ser um bem, né? Então as escolas podem ser e estão sendo, com certeza, uma grande ajuda para as igrejas, né? Então, mas é aí que está a questão, a escola como escola desassociada da igreja, né? Aí também é ruim, quer dizer, a escola tem que ser uma ferramenta para abençoar a igreja. Eu sempre falo que se o teólogo ele não serve para abençoar a igreja, ele não serve para nada. Mas aí você mexeu num ponto difícil. Há alguns anos, aqui no Brasil, o Ministério da Educação resolveu autorizar e depois reconhecer os cursos de teologia. Uhum. E a minha percepção é que começou a haver um distanciamento dos cursos de teologia da vida comum da igreja. Então, na sua perspectiva, isso aí acabou sendo um mal para a igreja? Não necessariamente. Eu acho que o reconhecimento do MEC, o reconhecimento dos cursos de teologia pelo MEC, eu acho que é interessante porque, como eu falei, o tempo não retrocede, né? Eu sou professora de história e uma das coisas que a gente aprende muito claro em história é que cada homem é um homem do seu tempo. E história não retrocede, ou seja, as mudanças históricas, as mudanças sociais, econômicas, políticas, a mentalidade, isso é uma coisa que não dá para reter, não dá para segurar, a história acaba mudando, ela é dinâmica. Então, não adianta hoje
a gente querer viver a realidade da Igreja da Reforma, por exemplo. Sim. Não adianta, né? Nós não estamos mais no século XVII, XVIII. Nós estamos hoje na pós-contemporaneidade, então hoje a gente tem que conviver com uma igreja pós-moderna, com pessoas pós-modernas, pessoas do seu tempo. A gente pode não se agradar, mas que pena, antigamente era melhor, mas e daí? Né? A gente tem que trabalhar, o desafio é ser igreja hoje, não adianta ficar querendo viver uma eclesiologia do século passado. A questão é como ser igreja hoje, uma igreja santa, uma igreja que glorifica Jesus Cristo, uma igreja que cumpre o seu papel na sociedade, no reino, mas que é uma igreja pós-moderna. Então, dentro dessa pós-modernidade vem essa questão do reconhecimento dos cursos. É importante? É interessante? Claro que é. Para aquelas pessoas que podem conciliar uma formação teológica junto com uma graduação. E com isso, também garantir aulas, garantir o seu ganha-pão, é interessante. Agora, quando isso se torna simplesmente um caminho profissional, né, racionalizado, desvinculado da igreja, aí passa a ser um problema, com certeza, porque teologia é, com certeza, uma ciência, né, mas não é só uma ciência. Né? Santo Agostinho dizia que a teologia é a mãe de todas as demais ciências. Então, é uma ciência, mas, ao mesmo tempo, para a Igreja de Jesus Cristo, é muito mais que isso. Então, se a gente perder essa questão de visão do reino, expansão do reino, a glória de Deus, a obra de Jesus Cristo, a função da igreja, a gente perde tudo. Agora, eu já ouvi diversos relatos de jovens, não só jovens, adultos também, que estavam no fogo lá na igreja, servindo a Deus com todo o ânimo, e aí eu vou para o seminário, vou para a faculdade teológica. E depois de 1 semestre, 2 semestres, começaram a esfriar, começaram a parar de ir nos cursos, parar de ir na reunião de oração. Parece que foi um tiro que saiu pela culatra. No curso de teologia, eles acabaram se afastando de Deus. E me fez lembrar que você certa vez conversou comigo, voltando lá para Eliseu com o negócio da morte na panela. Uhum. Né? Qual que é? Me lembra dessa analogia que você fez, desse paralelo. O que é o morte na panela aplicado hoje? Essa aplicação é meio complicada. Não é que é complicada, é detalhada, né? Mas é essa ideia de que os seminários ou as igrejas, elas são um lugar de suprir a fome, um lugar de matar a fome. Primeiro conta a história de Eliseu, rapidinho. Como é que foi o negócio do Eliseu? Ele estava com os moços, né? Andando pelo deserto. Eliseu estava vindo desse circuito de cidade, de uma caminhada grande, de várias cidades que ele tinha visitado, com uma turma de jovens seguidores dele e num período de fome, num período de escassez. E quando ele chega na cidade de Gilgal, ele tem que alimentar essa turma toda. Então, eu sempre falo, Eliseu é um homem de fé, porque ele manda pôr no lume a maior panela, né? Põe no lume a panela grande. Não tinha nada para pôr dentro da panela, mas ele dá uma palavra de fé e coloca no lume a panela grande. Aí ele manda o rapaz ir até o campo, ver se ele conseguia coletar alguma coisa para eles poderem cozinhar, fazer um cozido lá, uma sopa, alguma coisa, para dar para esses meninos comer, para esses rapazes comer. Então ele botou a panela no fogo, sem ter comida para colocar dentro. Para colocar dentro. Entendi. Né? Então, eu acho que é o profeta, é a palavra de fé do profeta. Né? Deus vai mandar essa comida. Deus vai mandar. Os meninos estão com fome, então vamos ter que fazer alguma coisa. E aí ele manda pôr a panela no fogo e manda, rapaz, vai no campo e vê se você acha alguma coisa que você consegue coletar algum alimento e traz para cá. Não tinha supermercado na época, então tinha que ir para o campo. Para o campo. E o rapaz vai, sai e acha uma vagem, né, que parece uma ervilha, né? Falou, opa, vou fazer uma sopa de ervilha, né? Só que eram as colossíntidas, que é um veneno, né?
É um veneno. Parecia uma coisa boa, mas era ruim. Mas era um veneno. Aí ele tira a capa, enche a capa dessa vagem. Todo feliz da vida. Todo feliz da vida. Olha que maravilha, né? Conseguir esse tanto de grão. E chega lá, coloca esses grãos todos dentro da panela, faz um sopão, um cozinhadão lá e serve para os rapazes. Só que à medida que eles vão comendo, eles vão percebendo que a morte está na panela. Aí eles começam a gritar, morte na panela, homem de Deus, né? Quer dizer, nós fomos envenenados, né? E então o Eliseu, ele faz algo assim que a gente não entende muito, né? Mas com certeza é algo sobrenatural, é algo profético, porque também ele não tinha ali um antídoto para veneno, né? Ele tinha que recorrer à fé, com certeza. Então ele joga trigo, né? Dentro da panela. Ele joga trigo e fala para os meninos, a morte que estava na panela foi tirada, né? Vocês podem comer agora que ninguém vai morrer. E aí a gente não entende, porque se era um sopão envenenado, virou talvez um pirão, né? Ou virou santificado. Um pirão, virou uma coisa, mas trigo nunca foi antídoto para veneno também. Sim. Então, obviamente, aquilo ali foi um ato de fé, foi um ato profético, foi um ato de fé. Ele tirou daquela comida e deu para eles. E aí eu falei, gente, mas eu não entendi aquele texto, o que é isso e tal. E aí eu vi alguns comentários falando que, na realidade, o profeta, naquele momento, ele faz uma referência a Jesus Cristo, como o trigo puro que desceu do céu, como o pão puro que desceu do céu. Né? Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele faz uma referência a Jesus Cristo, é um ato profético, é uma referência a Jesus Cristo, aquele que dá a vida. Né? E que transforma o veneno... Que transforma o veneno em comida. Né? Então, ele faz ali um ato profético, uma menção a Jesus Cristo, e o fato é que o milagre aconteceu. E porque a morte foi tirada da panela. Agora, a morte às vezes está na panela de hoje. Exatamente. E aí isso nos ensina muito. Isso é muito profético e isso nos ensina muito. Que se você está comendo uma comida contaminada, está faltando Jesus Cristo dentro dessa panela. E essa comida que você está falando é o quê? O conhecimento da teologia. Uma teologia comprometida. Uma teologia comprometida. Quer dizer, se os seminários, se as igrejas são os lugares que essa panela está no lume, que essa panela está sendo cheia, está sendo preenchida para trazer comida para os crentes, para os seminaristas, mas essa comida está matando, é porque está faltando Jesus Cristo. E quais são as evidências do envenenamento? Como é que a gente, os pastores, as pessoas podem fazer, olha, ele está indo naquele seminário, naquela faculdade teológica ou naquela igreja, e ao invés de estar sendo alimentado, ele está sendo envenenado. Quais são as evidências que você poderia identificar? Que esse seminário não está fazendo bem para aquele jovem. Quando começa a negar a palavra de Deus. Questionar as escrituras, negar as escrituras. Questionar não no sentido de verificar, de fazer uma pesquisa e tudo. Nesse sentido é legal. Eu acho que a escritura está ali para ser pesquisada, para ser investigada, para você fazer uma pesquisa histórica bacana e tudo. Agora, quando você começa a negar a palavra de Deus, a trazer uma série de dúvidas, né, de negações e tudo mais, aí você pode ter certeza que você está entrando para um caminho que vai te levar à morte. Agora, eu vou ter que dizer que um dia eu estava no seminário Carisma, onde a professora Silvia dá aula, além do Carisma em outros lugares, mas no Carisma, eu lembro que um dia eu vi você falando sobre essa questão da Escritura ser Jesus. E negar a Escritura é negar a Jesus. Eu lembro que você falou que algumas teologias, alguns seminários, faculdades teológicas, estão ensinando uma teologia aí com cara de teologia ortodoxa, com cara de teologia conservadora, mas na realidade é veneno, né? E que tipo de teologia é essa? Meu Deus, o que a gente mais tem hoje é teologia, né?
Quer dizer, eu nem lembro de qual que você está se referindo agora. Você falou de Barth, de Bultmann, de todos de teólogos aí que... Tem essa teologia neo-ortodoxa, que não é exatamente neo-ortodoxa, porque se fosse neo-ortodoxa, seria uma repaginada, um retorno da ortodoxia, com uma roupagem nova, que trouxesse para a igreja os fundamentos da fé cristã, mas com uma roupagem nova seria muito bacana, se fosse uma neo-ortodoxia. Mas, na realidade, quem se tem autodenominado neo-ortodoxo, o que tem feito tem trazido um liberalismo teológico louco, que joga a Escritura, que questiona a Escritura, joga a Escritura para o ralo, que diz que a Escritura não é a palavra de Deus, ou a Escritura torna-se palavra de Deus. A Escritura, ela se torna a palavra de Deus quando você lê, entende e ela fala com você, aí ela se torna a palavra de Deus. Mas vai devagar, porque tem gente que está ouvindo a gente aqui, está pensando assim, mas não é isso não? A Bíblia não é Bíblia só quando ela fala meu coração? Como é que é? O que a teologia conservadora, reformada diz? Diz que a Bíblia não está condicionada a você, não. Você que está condicionado à Escritura. Essa é uma questão muito séria, né? Quer dizer, a Bíblia, se eu afirmar que a Bíblia torna-se palavra de Deus, que ela depende da minha leitura, da minha compreensão e tudo mais, eu estou condicionando as Escrituras a mim. Né? Como eu sempre falo para os meus alunos, limites na sua insignificância, né? Não é a Escritura que está condicionada a mim, eu estou condicionado à Escritura. A Escritura que é a palavra de Deus, Ele é o Deus e eu sou simplesmente a criatura. Né? Então, a gente está invertendo as coisas, eu estou colocando Deus, condicionando Deus à minha pessoa, peraí, né? Menos, baixa a bola um pouco. Sabe? Quem que é a criatura? Quem é o vaso? Quem é o oleiro? Né? Menos. Abaixa a bola. E essa história... Você queria contar teu raciocínio, mas está vindo tanta coisa aqui na minha cabeça. E essa história assim, de que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é... Ela contém. Qual que é o problema dessa afirmação? O problema dessa afirmação é que se ela contém a palavra de Deus, eu estou lascada, né? Por quê? Porque como que eu vou saber qual é a porção que é inspirada, qual a porção que não é, quem que vai me dizer, né? Qual livro que é inspirado, qual livro que não é inspirado, quem que vai me ensinar nesse trabalho, nessa tarefa, quem vai me conduzir nessa tarefa. E eu sempre falo também aquela coisa, né? Que homem que quer casar com uma mulher 90% honesta, né? Você quer casar com uma mulher 90% honesta? Porque uma mulher 90% honesta é uma infiel completa. 10% de desonestidade? 10% de desonestidade, né? Já é desonestidade. Então, eu sempre falo, gente, se a Bíblia não for fidedigna, se ela não for 100% digna, fidedigna, digna de confiança, então ela não vale nada. Né? Porque, se é, mas não é... Não, peraí. Eu creio num Deus que é 100% fiel, que é 100% digno, que tem uma palavra 100% correta, sabe? Então, não dá para eu aceitar uma escritura mas tem um contexto histórico, tem um contexto... Tudo bem, tem um contexto literário, tem um contexto histórico, depende também de um método de estudo coerente, depende de uma boa hermenêutica, claro, depende também de uma boa tradução. Não estou desconsiderando todas essas possibilidades, todas essas ferramentas que vão conduzir a minha compreensão, o meu entendimento, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser considerado, mas existe uma base, existe um fundamento, é que a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Se eu jogar isso fora, você pode jogar a tua Bíblia no lixo. E Timóteo que fala que toda a Escritura, né? Toda a Escritura. E nenhuma Escritura foi dada por particular interpretação. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então são fundamentos da fé
que quando eu abro mão deles, eu não posso dizer que eu sou neo-ortodoxa. Eu tenho que ter a coragem, a vergonha na cara de dizer que eu sou liberal. No mínimo assumir que é liberal. No mínimo assumir que eu sou liberal. Porque como é que eu nego a inspiração e ainda vou dizer que eu sou ortodoxo? Não dá, amenizar, né? Querer dorar a pílula. Silvia, a gente está na reta final aqui e a gente está aqui em Belo Horizonte, onde você seleciona a maior parte do tempo no Carisma. Eu sei que seleciona no Paraná, no Espírito Santo, Macapá. E nós temos telespectadores do Brasil inteiro. E para finalizar nosso papo, né? Primeiro, espero que a gente tenha mais conversas sobre esse assunto. Qual a dica que você daria para um jovem, para uma jovem, para um senhor, para uma senhora que quer servir a Deus, quer se preparar bem para o ministério e quer buscar um curso de teologia, mas que tenha, que não vá comer, não vai ter morte na panela, né? Que ele vai ter vida, né? Qual seria a dica que você daria? Que tipo de curso ele tem que procurar? Hoje é bem difícil você indicar, né? São poucos, eu acho, os cursos que você pode indicar, né? Primeiro precisa saber quais são as aspirações da pessoa, o que ela pretende com aquele curso, né? Para a gente poder dizer, olha, então acho que você tem que ir por esse caminho, por aquele caminho. Mas seja qual for o caminho, seja qual for a intenção, se ela quiser ser um líder bem treinado, ou um pastor, um teólogo de peso, né? Seja qual for a aspiração que essa pessoa tem, ela precisa, acima de tudo, guardar a fé. Fazer igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se você você tem que olhar essa questão, se o curso respeita a Escritura como palavra de Deus, né? Eu acho que é um dos fundamentos da fé, a Escritura é a palavra de Deus. Se é um curso que traz edificação para a sua vida, sabe? Se vai fazer de você um teólogo que vai abençoar a sua igreja, porque qual o objetivo de você formar num seminário e depois se tornar um crítico azedo da igreja, né, que vai destruir, não vai edificar a igreja? Né, eu acho que primeiro você tem que ter cuidado com a sua vida espiritual. Morte espiritual é uma coisa muito triste, e tem cristãos aí mortos espiritualmente, crítico, azedo, crítico com a Escritura, crítico com a obra de Deus, crítico com a igreja, pensando, gente, para que você é crente? Sabe? O que você está fazendo na igreja? Né? Então, é muito triste. Morte espiritual é uma coisa muito triste, né? Você se torna um crente árido, né? Um crente ácido. Para que isso? Tem que ter alegria. A alegria do primeiro amor, a alegria da fé em Jesus Cristo, a paixão por Deus, a paixão pelo Espírito Santo, a paixão por Jesus, né? A alegria de ser salvo. E a alegria, isso, né? Tudo que eu vejo, por exemplo, que sem querer fazer propaganda, nem precisa do carisma, né? Quando eu vou ao carisma, eu vejo isso, né? Que lá se ensina a palavra e se tem um ambiente feliz, alegre, é o carisma, né? Com certeza, né? Eu creio que o carisma tem feito um excelente trabalho, né? Porque ensina a palavra, né? Ensina a palavra como palavra de Deus, mas, acima de tudo, incentiva o aluno a permanecer na fé, né? Aconteça o que acontecer, permanecer na fé, crer no impossível, esperar em Deus. E isso é fundamental, porque o que adianta toda uma teologia e você se torna um incrédulo? Não adianta você se torna uma pessoa fria, estéril, uma pessoa, né? Estéril. Não resolve, infrutífero, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.